Por favor, pastor Caio, qual a diferença entre pecado para a morte? Esse negócio aqui é muito engraçado, pessoal. Pecado para a morte... E o que não é para a morte. E o que não é para a morte. Eu falei na sexta-feira passada que o conceito de pecado para a morte, o único que nos está explicitado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E também disse que para uma pessoa conseguir blasfemar com o Espírito Santo, ela tem que querer e muito. Não é fácil blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo não é mandar o Espírito Santo para PQP. Diz quem faz isso é um cara que não está nem entendendo o que está falando, né? Nada ainda. Não é o cara que conta uma piada sobre o Espírito Santo. Não é o cara... Nada disso. Para o cara poder conseguir blasfemar contra o Espírito Santo, ele tem que ser assim um Caifás. Ele tem que ser um Caio Fábio. Ele tem que ter consciência do que está acontecendo para deliberadamente ficar tão endiabrado, tão transformador da consciência que tem em dureza de coração deliberada contra Deus, que para que eu conseguisse fazer isso, você tinha que olhar nos meus olhos e já não ver nem o castanho dos meus olhos. Você já ia ver aquilo que a gente enxerga quando uma pessoa está em estado de total possessão demoníaca. Quando frequentemente você vê o olho inteiro ficar completamente negro, parece que a pupila dilata toda, que só fica negridão. Aquele estado de alteração absoluta. Pior ainda do que isso, lúcido. É aquele estado que vê Jesus na frente do túmulo de Lázaro, por quem eu já tinha chorado porque eu gostava dele, a quem eu assisti à morte, acerca de quem eu disse, está cheirando mal, vamos enterrar logo Marta e Maria porque o bicho apodreceu, bota essa pedra que está insuportável. Quer dizer, eu nunca tive nenhuma dúvida de que o homem morreu e ficou podre. Mas porque eu não gosto de Jesus e do que ele representa e do poder que ele pode tirar de mim e do fato de que o eixo de interesse do povo se deslocou do templo para o lugar onde Jesus esteja, ainda que seja em qualquer lugar, Jesus passou a ser o centro de poder andante imóvel, e isso me relativiza, e eu sou o Caifás, ou eu sou um cupincha desse panteão de demônios religiosos, e quando vejo chegar ali e ressuscitar o homem, vou lá e digo, olha, ele fez um sinal que não dá para negar. Vamos matar esse cara, porque se deixar ele vivo, o mundo inteiro vai após ele. Se blasfemar contra o Espírito Santo, eu não consigo negar, mas vamos matar Deus. Se Deus tiver um propósito, ele vai ter que arranjar um outro, vai ter que nascer um outro cara, vai ter que esperar eu morrer. Ele se colocou como inimigo de Deus consciente. Frontal. Ou naquele caso que Jesus usou na hora, quando ele curou o cego e mudo e que era vítima de uma possessão demoníaca, e o homem passou a ver e a falar, e a interpretação teológica foi ele espécie de demônios pelo poder de Beelzebul. Eu disse que nem ali Jesus tinha dito que eles tinham pecado contra o Espírito Santo. Eu disse duas coisas sexta-feira passada. Uma é que Jesus tinha ilustrado como era que alguém poderia pecar contra o Espírito Santo e com que nível de consciência e deliberação se praticava esse pecado. E a segunda coisa, eu disse que Jesus também não tinha dito que eles haviam já pecado. O que eles estavam vindo era um grande cuidado, era uma grande advertência. Não brinquem com isso. Porque se vocês ficarem brincando com isso, com esse nível de consciência que vocês têm, de deliberação que vocês têm, vocês vão entrar num terreno do qual não se tem volta. Então, se o pecado contra o Espírito Santo tem esse grau de dificuldade para ser cometido, demanda esse nível de consciência, de deliberação
diabólica. É praticamente uma decisão satânica do homem de romper com Deus, equivalente à luciferiana original. Então, é assim nesse nível de deliberação. Nós sabemos o que ilustra e a gravidade da ilustração, mas Jesus não deu uma lista. Aquela listinha da Igreja Católica, toda ela inventada. Não, os pecados mortais, confundir pecado capital, venial. Confundir pecado para morte e pecado para apedrejamento. Existe o pecado para apedrejamento. Quando se que está são falando esses de aí, pecado de morte, não está falando das consequências legais do pecado humano. Não é disso. Deixa eu ilustrar melhor. Do lado da cruz de Jesus havia dois malfeitores. Todos os dois tinham pecado contra a lei. Todos os dois estavam pagando o que os seus atos mereciam. Diagnóstico de um deles. Né? Os nossos atos mereciam. Aqueles atos e aqueles pecados, eles pagaram até o fim, a lei. Conforme os seus atos mereciam. Agora, havia uma diferença brutal entre os dois bandidos. Não havia do ponto de vista da transgressão da lei humana. A transgressão da lei humana estando sob igual sentença. A diferença brutal estava onde? É que tinha um que não só pecara para a morte, conforme a lei dos homens estabelecia que em havendo aquela transgressão a consequência seria a morte, mas ele continuara pecando, mesmo com a condenação da morte física, para a morte espiritual. Porque apesar de estar, é o que o outro diz a ele, tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então tem duas leis em operação. Duas mortes em operação. O homem que confessou isso e disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, morreu uma única morte. Pela transgressão à lei. O outro morreu duas mortes. Ele morreu a morte da transgressão da lei e ele morreu a morte que mata. Isso. Porque a morte que mata é a morte. É aquela de Gênesis. No dia em que dela comeres, morrendo morrerás. Tem a morte que mata só o corpo, mas não mata. E tem a morte que mata mesmo. E o conceito de segunda morte, que aparece no livro do Apocalipse, que do ponto de vista do dispensacionalismo escatológico tem outras interpretações. Agora, para efeito de ilustração imediata, Jesus com aqueles dois malfeitores ilustra bem esses dois estados, essas duas dimensões. Então, quando João está falando de pecado para a morte, ele não está falando de um pecado que se o cara for apanhado, ele vai para a cadeira elétrica. No Brasil não tem pecado para a morte, né? Do ponto de vista oficial. Claro. Aqui o pecado para a morte é todo extraoficial. As milícias da polícia dão um jeito, o esquadrão, seja lá o que for. Ou até o dono da Gol pode contratar alguém, a gente não sabe se é fato, né? Mas se casar com a filha do cara, aparentemente é perigoso. Não é desse tipo de pecado para a morte que se está falando, do apedrejamento. É daquele que o indivíduo morre antes de morrer. Quando eu falei apedrejamento, eu me referia mesmo às acusações da própria igreja, né? Morre antes de morrer. Morre enquanto está vivo. Por isso eu não digo que rogue, João disse. Ainda estão vivos. Se você vir o seu irmão pecar não para a morte, rogue e Deus lhe dará vida. Não é isso? Se você vir o seu irmão, no entanto, pecar para a morte, por isso eu não digo que rogue. Mas ele não diz o que é. Ele apenas nos coloca diante de uma situação em que provavelmente tenha esse contorno
desse tipo de brutalidade definida, deliberada, perversa, assumida, endiabrada, decidida, consciente, renitente, tenaz, implacável, imutável e que não recuará jamais. E há pessoas que, é uma raridade, mas há pessoas que se colocam nessa rota absolutamente emanadas ao diabo. Já o Xavier pergunta